turma, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Hoje nós teremos mais uma aula de geografia do livro Buriti Mais, terceiro ano. Hoje nós vamos trabalhar com o livro Buriti Mais, terceiro ano. Então sejam todos bem-vindos, já vai se inscrevendo no canal, dá um like, ative o sininho para que você receba mais aulas da professora Kika, certo? Então vamos lá. Abra o livro de vocês na página 92, tá? Nós vamos estudar 92, 93, 94 até a página 95. E o que nós vamos estudar, Pro? Nós vamos estudar sobre os cuidados com a natureza e seus recursos, tá? Nós vamos estudar sobre a importância de cuidar do meio ambiente, cuidar da natureza, conhecer o que são recursos renováveis e não renováveis, aquilo que a natureza renova, aquilo que não renova mais, que depois que o ser humano destruir, não tem como reconstruir. É isso que nós vamos estudar hoje. E para isso eu peço que vocês abram um livro na página 92 para a gente fazer uma análise do nosso livro e dar início à nossa leitura, tá certo? Então vamos lá. O título da página 92 é Cuidados com a Natureza e seus Recursos. Tá certo? Aqui vocês estão vendo, ó, aqui atrás, vocês estão vendo as imagens falando sobre os recursos naturais. Então, gente, o que nós estamos vendo aqui? A imagem de uma cachoeira, imagem 1. Depois, nós estamos vendo aqui, ó, queda d'água no Rio Turvo, município de Palestina, estado de São Paulo, 2016. Na imagem 2, nós estamos vendo uma sala, como vocês estão acompanhando aí na imagem, interior de uma casa. Na imagem 3, nós estamos vendo cava de extração de minério de ferro, município de Belo Vale, estado de Minas Gerais. Qual a análise que nós vamos fazer disso aqui? Como é que a natureza está nesses ambientes? Na imagem número 1, existe a presença da natureza? Claro, a natureza em estado natural, sem ter a transformação do homem, sem ter a ação do homem aqui, né? A gente pode perceber que a água está limpa, a floresta em volta da água, certo? Na imagem 2, existe a natureza também, Pro? Existe, claro que existe, mas aqui são os elementos que compõem a sala que está contida a natureza, mas já de forma, elementos da natureza, mas de forma transformada, né? Nós temos vendo uma mesa de madeira, nós estamos vendo aqui, ó, uma janela. Então, aqui já tem elementos da natureza, mas que sofreu transformação. E aqui, na imagem número 3, cava da extração de minério de ferro, município de Belo Vale, nós estamos vendo o que, gente? Ó, olha aqui no livro, você pode acompanhar a imagem aqui que está do lado. Tá vendo? Então, o que? Uma área de mineração. Qual é o problema disso aqui? Porque aqui a natureza não tem cuidado com a natureza quando está acontecendo isso aqui. Cuidados com a natureza e seus recursos. O ser humano precisa dos recursos naturais. Nós precisamos do ferro, nós precisamos do alumínio, nós precisamos da madeira para construir nossas casas, construir nossos móveis. Mas o que nós temos que fazer em contrapartida? Retirar da natureza e tentar repor através de quê? De plantar, do replantio das árvores. Toda vez que for lá derrubar uma árvore para levar uma madeireira, para construir um móvel, para construir madeira, para fazer uma janela, uma porta, nós deveríamos o que? Reflorestar, para quando a gente precisar ter o recurso natural de volta, o que muitas vezes não acontece. E isso causa o que? A degradação do meio ambiente. O que é a degradação, professora? É a destruição, gente. O ser humano vai lá no meio ambiente, retira os recursos naturais do meio ambiente e depois deixa lá abandonado. Quais são os recursos naturais? É o ferro, é a madeira, às vezes a água, né? Muitas vezes a água, o alumínio. Então, todos esses recursos naturais são retirados e não são repostos. E o que vai causar? Vai causar a degradação do meio ambiente. E essa degradação acontece porque o trabalho humano transforma, gente, o meio ambiente, transforma os recursos naturais. E a gente precisa dos recursos naturais, mas nós precisamos também aprender a preservar, a repor na natureza para que nós possamos usar hoje e as futuras gerações também possam usar. Não é justo que a gente chegue aqui no planeta
use todos os recursos naturais e deixe um planeta devastado, degradado para as futuras gerações, né? Com a água poluída, porque daí não vai ter como renovar a água. A gente sabe, a gente já estudou na aula de ciência o ciclo da água, que a água é reciclada através do ciclo da água, mas chegam determinadas situações, determináveis níveis de poluição que a água não se renova. E como é que você vai tomar uma água que está contaminada, poluída, que não é potável? Como é que você vai tomar banho, lavar os alimentos com uma água que está poluída? Então é preciso ter muito cuidado com os recursos naturais, certo, gente? Porque essa destruição pode causar impactos ambientais devastadores e que talvez a gente não consiga se recuperar nunca ou por um longo tempo não consiga recuperar aquele meio ambiente que foi degradado, certo? Então é isso aí, pessoal. Vamos dar continuidade aqui. A água, gente, é um recurso natural que é renovável. Tem condição de ser renovado pelo ciclo da água, né? Mas muitas vezes chega um ponto que não consegue mais renovar. E ela é de fundamental importância para a vida no planeta, porque a vida biológica que nós conhecemos começou na água. Não é assim que a gente aprende? Então, todos os seres vivos do planeta, as plantas, os seres vivos, né, os animais, todos necessitam de água para viver. Sem a água, é impossível a vida como nós conhecemos aqui no planeta. Então, nós precisamos da água? Precisamos. Vamos utilizar água? Vamos, de maneira que sustentável. Nós precisamos ter responsabilidade ambiental, saber cuidar do meio ambiente, saber cuidar dos recursos naturais, usar com responsabilidade, não desperdiçar, não abrir uma torneira e deixar lá à vontade, não lavar calçada, né, com a mangueira aberta ali, não entrar no banho e ficar horas tomando banho, não é verdade? Por mais que você tenha bastante água, tenha acesso à água, precisa cuidar, certo? Porque nós temos que ter responsabilidade ambiental. E aí, gente, nós temos um exercíciozinho que vocês vão fazer no caderno, depois vai mandar no grupo para mim, que diz assim: o que as imagens mostram? Aí você tá vendo a natureza, né? A natureza de uma forma, na imagem 1, que não foi mexida, não é isso? As imagens aí você tá vendo na imagem 1, a natureza que não foi mexida pelo ser humano. A imagem número 2, temos um pouco de natureza, mas que sofreu a transformação pela mão do homem, que são os móveis do ambiente. E aqui a cava de extração de minério, tá certo? Que é um ambiente que já está sofrendo degradação ambiental. Porque a extração de minério é importante, mas traz muito prejuízo para o meio ambiente, gente. Polui os rios, devasta as florestas, a mata ao redor daquele ambiente que está sendo explorado, sofrendo a exploração. Os animais também ficam ali, acabam perdendo o seu habitat natural. Então, há um impacto muito grande quando uma empresa chega para usufruir, né? Não seria a palavra usufruir, para ela poder fazer essa exploração do meio ambiente, principalmente em relação ao minério. Na página 94, eu convido vocês a fazer uma leitura comigo, tá? Para a gente compreender melhor o conteúdo. Então, vamos na página 94 do livro. Olha, gente, Buriti Mais, terceiro ano. Vamos lá? Então, vamos lá comigo. As pessoas utilizam recursos da natureza. Recurso natural é tudo que está na natureza e pode servir para atender às necessidades das pessoas. Qual é o exemplo? Nós temos a água, o solo, a vegetação, os minérios são exemplos de recursos naturais. Tudo aquilo que eu vou lá na natureza, no meio ambiente e retiro, é um recurso natural, está no seu estado natural, não sofreu nenhuma transformação, né? Não passou por nenhuma transformação, é um recurso natural. E os recursos naturais, gente, eles são divididos em recursos naturais renováveis e não renováveis. E agora nós vamos estudar os recursos naturais renováveis. Vamos lá?
Os recursos naturais podem ser renováveis e não renováveis. Recursos naturais renováveis são aqueles que se renovam naturalmente ou por meio da ação humana, com o cultivo de plantas para reflorestamento. São exemplos de recursos naturais renováveis: a água, o ar, o solo, a vegetação e a energia solar. O que isso quer dizer, professora? Olha, tudo aquilo que eu vou na natureza e retiro para que eu possa usar da forma natural, originária, é um recurso natural. Ele é um recurso renovável quando eu uso e posso renová-lo. Se eu for lá na floresta e retiro a madeira para construir uma porta, uma janela, eu posso renovar? Posso, como? Fazendo o reflorestamento, certo? A água pode ser renovada? Pode. Se tem um rio poluído e a gente começar um trabalho, um processo de limpeza desse rio, de conservação desse rio, vai chegar um momento que essa água vai se tornar limpa, não é? O ar, da mesma forma, através das florestas que ela se renova. O solo e a vegetação. E a energia solar é renovável? Claro que é. Todo dia você vai ter a luz do sol para você usar, não é? Ela se renova. Quem tem aquelas placas solares na casa, né? Aqui no interior a gente usa bastante a placa solar para acolher a energia do sol. Ela é renovável. Você usa hoje, amanhã nós temos o sol lá de novo fornecendo a energia para a gente. É uma energia que é renovada todos os dias, né? Enquanto tem outros recursos que não se renovam. Qual é o exemplo, professora, de recurso que não se renova? O carvão mineral, por exemplo, os combustíveis fósseis, que levaram, gente, milhões de anos para ele ser formado lá no subsolo. Então, aquelas árvores velhas, aquelas folhas velhas que caíram, que apodreceram, que foi lá para o subsolo, transformou nesse material. E aí ficou lá. O ser humano descobriu esse recurso natural, começou a utilizar para a produção, né, por exemplo, de petróleo, o carvão e outros recursos, mas um dia eles vão acabar. Não tem como repor. Por quê? Porque foi um recurso natural produzido pela natureza há milhões de anos, foi depositado lá no subsolo e o ser humano está retirando. Não tem como repor. Não tem como repor. Por que não tem? Porque tudo que nós temos no nosso planeta levou milhões de anos para ser formado. Não é do dia para a noite que vai se formar petróleo no subsolo. Não é do dia para a noite que vai formar uma floresta amazônica como nós a conhecemos. Então, a natureza trabalha de forma lenta, gradual, certo? E nós não. Pensa bem, uma árvore que demora tipo 2, 3, 4, 5, 6 anos para crescer, tá? Uma floresta que levou muitos e muitos anos para se formar. O ser humano chega com motosserra, gente, em questão de minutos, ele derruba áreas comparada a campos de futebol, a 2, 3, 4, 5, 6 campos de futebol. A velocidade com que o homem destrói a natureza é desproporcional à capacidade que a natureza tem de se renovar. Então, por isso que nós temos que conservar o meio ambiente, conservar a natureza, né? Conservar, cuidar, é o título do nosso assunto, cuidar dos recursos naturais, ter cuidados com a natureza e com os recursos naturais, certo? Compreenderam? Então, vamos continuar. Então, nós aprendemos o quê? Recurso natural é tudo aquilo que é retirado da natureza, que os recursos naturais podem ser renovados e outros não renovados. E agora nós estamos estudando os recursos que são o quê? Renováveis, que são exemplo do sol, da vegetação, do ar, que é renovado, da água, tá certo? Agora nós vamos para a página 95. Acompanhe a leitura comigo e preste atenção também nas imagens para você fazer um link com o conteúdo. Recursos naturais não renováveis. A professora acabou de falar. São aqueles que não se renovam. Você retirou da natureza, acabou? Acabou. Não vai se formar assim não. Não vai formar. Ele foi colocado lá, produzido pela natureza há milhões de anos, certo? Então, vamos à leitura para compreendermos melhor. Recursos naturais não renováveis são aqueles que não
se renova. São aqueles que não são renovados naturalmente, nem podem ser repostos ou produzidos pela ação do homem, podendo se esgotar. Uma das características dos recursos naturais renováveis é que eles não se esgotam. Exemplo, o sol. O sol não vai se esgotar. Depois tem um parênteses aí, mas fica com essa explicação. Já o petróleo, ele vai se esgotar um dia. Então, os recursos naturais renováveis, eles não se esgotam. Mas os não renováveis, eles esgotam, eles se acabam. Então, continuando a leitura. Não é possível, por exemplo, repor ou reproduzir o minério de ferro, que é retirado da natureza para fabricar o aço. São exemplos de recursos naturais não renováveis o petróleo, o gás natural, o carvão mineral e os minérios em geral. Por exemplo, o minério de ferro, o alumínio, o cobre, o manganês, ouro, níquel, não são renováveis. O ouro levou milhões e milhões de anos devido às altas temperaturas do planeta, milhões de reações químicas para ser formada e está lá depositada no solo. Tirou, acabou. Entenderam, gente? Então, é isso aí. A aula nossa de hoje é sobre os recursos naturais, renováveis e não renováveis. O cuidado que nós temos que ter com a natureza e seus recursos. Saber que a ação humana provoca a degradação do meio ambiente, mas também através da ação humana nós podemos recuperar esse meio ambiente através de práticas sustentáveis e responsáveis com o meio ambiente, tá certo, crianças? Então, fica com essa aula de hoje. Vocês vão fazer a atividade que a Pro vai passar, tá? Para vocês lá no grupo, tá certo? E é isso aí. Se vocês gostaram da aula, vai lá, dá um like, tá certo? Se inscreva no canal para mais aulas e ó, beijinhos. Bons estudos e boa aula. Tchau, tchau.